Pessoal, como a gente viu na lição anterior, nós estamos interessados aqui nos problemas de Legendre, né? Ou seja, as soluções das equações diferenciais de Legendre que tenham uma série finita, tá? A gente vê que isso acontece só para alguns valores, para algumas escolhas de autovalores, isso é necessário para que elas sejam regulares. Essa regularidade é imposta pela regularidade na função θ, isso num problema de separação de variáveis com simetria esférica, tá? Em que você vê que essa cadeia de demandas acaba recaindo sobre o próprio polinômio de Legendre, sobre a equação diferencial de Legendre, que requer que a gente use os polinômios de Legendre e não as funções de Legendre que a gente encontraria para um alto valor qualquer, tá? Eu mais para frente vou citar um caso em que isso não é verdade e que nós precisamos considerar, então, as funções de Legendre com autovalores mais complicados, tá? Eu só vou citar para vocês terem uma ideia. Mas, por enquanto, a gente vai fazer um pouco do arroz com feijão, tá? Bom, então, nós tínhamos visto aqui, no fim, que a gente tem que usar o nosso polinômio de Legendre. O polinômio de Legendre vai ser definido de uma seguinte forma: uma certa normalização, que depende de L, né? A gente tinha visto que a fórmula de Rodrigues é uma coisa assim, e aqui a gente tem W, P, aqui é aquele polinômio P minúsculo, tá? Só para não confundir, eu vou tentar fazer isso. P0 elevado a L, derivado L vezes, onde eu estou usando a notação em que um índice entre parênteses no expoente indica o número de derivadas, tá? Então, isso aqui, para a nossa equação de Legendre, a gente sabe que o nosso P0, ele é simplesmente 1 menos μ quadrado, tá? Então, e o nosso W é igual a 1. Então, nesse caso, o nosso P0, o PL de μ, nada mais vai ser do que NL 1 menos μ quadrado elevado a L, derivado L vezes, tá? Bom, o que acontece aqui é que a gente vai calcular a normalização desse cara, tá? A gente tinha visto lá no problema de Sturm-Liouville que a gente poderia calcular a normalização calculando isso aqui, né? PL, isso aqui ia dar uma certa, ia ser proporcional ao nosso NL quadrado, vezes um certo número aqui, e a gente poderia usar esse NL para normalizar, a gente poderia normalizar aqui, tá? Por questões históricas, isso não é feito assim, tá? A gente vai ficar com uma normalização, esse termo aqui, esse produto não vai ser normalizado, ou seja, os PLs, eles não são ortonormais, tá? Eles são ortogonais, mas não são normalizados. Por razões históricas, tá? Vocês podem normalizar se vocês quiserem. Mas, como todos os livros textos vão fazer de forma diferente, eu vou seguir o que eles fazem, tá? Então, na prática, ao invés de você exigir a normalização, ou seja, você fixar o NL fazendo essa imposição, você faz uma um pouco diferente. Você fala que o PL de 1 é igual a 1. Tá? É a mesma coisa que falar que o seu polinômio lá no Polo Norte é igual a 1, certo? Lembrando que o μ é o cosseno de θ, quando você bota θ igual a 0, que você está lá no Polo Norte, você tem que você exige que aquele polinômio calculado naquele polo seja exatamente 1, certo? Então tá. Bom, isso não é muito difícil de fazer, né? Porque o que acontece é o seguinte: eu preciso calcular essa derivada, esse tanto de derivada L aqui, de um polinômio que é 1 menos μ quadrado elevado a L, no ponto μ igual a 1, tá? Mas veja, isso aqui eu posso reescrever assim, eu vou botar aqui 1 já, e vou fazer uma notação um pouco diferente. Isso aqui vai ficar assim, NL, tá? Aí aqui eu vou ter assim, 1 menos μ quadrado, 1 menos μ quadrado, 1 menos μ quadrado. E isso aqui acontece L vezes, tá? E eu derivo isso aqui L vezes. Vamos dizer que eu derivei esse cara uma vez, tá? Eu mantive L menos uma derivadas de fora e calculei uma derivada uma vez só. Então isso aqui vai ficar assim, NL. Então, como eu calculei esse cara uma vez só, vai ter a derivada desse, vezes o resto, derivada desse, vezes o resto. Então, eu tenho L caras, então eu vou ter L vezes 1 menos μ quadrado elevado a L menos 1, tá? Vezes menos 2μ. Tá? E agora eu ainda tenho que derivar esse cara aqui, L menos 1. Certo, pessoal? Só que olha o que acontece.
se eu calcular uma derivada aqui, se eu calcular mais uma outra derivada aqui, e eu vou ter um termo que vai derivar esse pedaço e um termo que vai derivar esse aqui. O termo que deriva esse aqui, ele vai descer para L menos 2. Tá? E o termo que se deriva aqui vai ficar L menos 1. E vai sobrar só L menos 2 derivadas. Só que agora eu tenho um termo que é L menos 1, tá? E eu só tenho L menos 2 derivadas. Significa que o termo que... quando eu expandir as derivadas, os termos que derivam esse cara aqui vão ter menos termos derivando esse cara aqui, pela regra de Leibniz, certo? Então, na prática, acontece que se eu não tiver termos o suficiente para derivar esse cara aqui, para acabar com todos os termos dessa forma, o que acontece quando eu calcular esse termo em μ igual a 1? Vai dar 0. Certo? Então, as derivadas todas que vão sobreviver são aquelas que atuam aqui. Somente as derivadas que atuam aqui sobrevivem quando eu fizer quando eu tomar μ igual a 1, né? Porque aqui eu estou fazendo estudo, depois eu tenho que tomar μ igual a 1. Aqui, μ igual a 1. Tá? Então, isso vai acontecer. Então, se eu derivar esse termo aqui, né? L vezes, ou melhor, o meu termo original, L vezes, considerando que eu estou calculando a derivada sempre no termo que tem 1 menos μ, certo? Eu vou ter, então, esse cara elevado a L, tá? E esse cara aqui vai dar L fatorial. Então, isso aqui vai ser N, L fatorial, porque agora, quando eu derivar esse cara aqui, vai dar L menos 1, depois L menos 2, L menos 3, tá? Só esses caras eu preciso considerar. E aí, esses outros termos vão dar menos 2 elevado a L. Tá? Quando eu tomar no μ igual a 1. Certo, pessoal? Se não ficou claro, abram essa conta, façam mais alguns termos, alguns passos aqui, até vocês se convencerem, tá? Não é muito difícil. Certo? Então, se eu quero usar que isso aqui é normalizado a 1, então, NL vai ser igual a 1 sobre L fatorial menos 2 elevado a L. Certo? Então, o nosso polinômio de Legendre, ele vai ser simplesmente 1 sobre L fatorial, e tradicionalmente a gente não escreve assim, a gente bota 2 elevado a L, e esse menos 1 elevado a L, ele pode entrar aqui, ó, ele pode entrar na derivada e entrar aqui. Então ele vai mudar a ordem ali, vai ficar assim, ó. μ quadrado menos 1 elevado a L, onde eu troquei aqui o menos de posição por causa do menos que estava aqui no menos 2 elevado a L, isso aqui elevado a L vezes. E esse aqui são os tradicionais polinômios de Legendre, tá? Da normalização tradicional. Agora a gente pode calcular, usando a fórmula de Rodrigues, é super fácil, usando sempre lógicas parecidas com essa que a gente fez para encontrar a normalização, a gente pode calcular o produto interno de um PL1 com um certo PL2, tá? Deixa eu só pegar aqui minha colinha, isso aqui já foi. Ok, a normalização. Ok. Agora a gente quer calcular o quê? A gente quer calcular PL1, produto interno PL2. Lembra que isso aqui vai ser integral de menos 1 a 1, que é o domínio do nosso problema. PL1 μ, PL2 μ, dμ, porque o nosso W é igual a 1, certo? Então, nossa integral é super simples, só fazer isso aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui a gente pode reescrever da seguinte forma. Botando aqui a fórmula de Rodrigues explicitamente, eu vou ter 1 sobre L1 fatorial, L2 fatorial, 2 elevado a L1 mais L2, tá? E aqui eu tenho integral daquilo que falta, da parte que depende de μ, né? Então eu vou ter μ quadrado menos 1 elevado a L1 derivado L1 vezes. Aqui eu vou ter μ quadrado menos 1 elevado a L2 derivado L2 vezes dμ. De menos 1 a 1. Ok, então a gente pode usar o mesmo fato de que quando termos dessa forma, ou seja, μ quadrado menos 1, são calculados em μ igual a 1 ou menos 1, eles dão 0. Tá? A gente vai usar isso agora extensivamente. Vamos supor, sem falta de generalidade, que L2 é maior ou igual a L1.
É claro que se não fosse o caso, bastaria a gente mudar a ordem ali, já que o produto interno é simétrico, tá? Então, fazendo essa suposição, a gente pode pegar essa integral e vou reescrever da seguinte forma. 1 sobre... Eu não vou repetir isso tudo, não. Eu vou chamar esse cara aqui de BL1, L2, tá? Só para não ter que ficar escrevendo esses termos todos. E agora eu tenho integral de menos 1 a 1 de mi menos 1 elevado a L1, derivado L uma vez, vezes mi quadrado menos 1, L2, derivado L duas vezes, tá? Dmi. Bom, olha o que a gente pode fazer. Se nós integrarmos por... isso aqui é um termo, é uma derivada total, certo? Esse cara aqui, naturalmente, é uma derivada total. Eu posso usar sempre a integração por partes para tirar uma derivada daqui e colocar aqui, certo? Quando eu fizer isso, olha o que acontece. Esse cara aqui, ele está elevado a L2. Então, significa que eu tenho L2 fatores de mi quadrado menos 1. Se eu tiro uma das derivadas daqui, a derivada aqui vai ser L menos 1. Né? Quando eu integrar esse cara aqui, eu vou ter uma derivada a menos nele, certo? Então, em vez de ser L2, vai ser L2 menos 1, porque eu estou integrando uma vez, certo? Isso aqui não é um expoente. Por um segundo, minha cabeça confundiu. Esse cara não é um expoente, é o número de derivadas. Então, quando eu integrar uma vez, o L2 vai ficar L2 menos 1. Só que o termo que eu tenho L2 menos 1, agora eu tenho L2 fatores, eu derivo L2 menos 1 vezes. Então, é impossível eu derivar todos esses termos aqui, transformar eles todos em 2mi, por exemplo. Então, vai sempre sobrar um termo de mi quadrado menos 1. Quando eu calcular nos extremos, isso vai dar zero. Certo? Então, quando eu fizer a integral por partes, a derivada vem para cá, tá? Muda o sinal, mas o termo que é calculado nos extremos, ele vai dar zero. Então, explicitamente, isso aqui vai dar... Eu vou só fazer explicitamente, isso aqui vai ficar o seguinte. Eu faço o primeiro assim, e os outros, vocês acreditam em mim. Então, ó, essa integral vai ser... mi quadrado menos 1, L1, derivada L1. Aí a integral desse cara aqui, então vai ser mi quadrado menos 1, L2, derivado uma vez, integrado uma vez, que é L2 menos 1, calculado em menos 1 e 1, menos a integral, né? O meu BL eu botei do lado de fora, vou botar um colchete aqui, menos a integral de menos 1 a 1, e agora eu vou ter assim, mi quadrado menos 1 elevado a L1, e aqui derivado L1 mais uma vez, tá? Que a derivada veio para cá, tá? Vezes esse termo aqui. Mi quadrado menos 1, L2, derivado agora L2 menos 1. Tá? Dmi. Esse termo, como eu falei, aqui eu tenho L2 termos desse tipo. E eu derivo só L2 menos uma vez. Significa que vai sempre sobrar um termo de mi quadrado menos 1. Esse é o termo aqui que não interessa. Tá? Então esse cara aqui vai para zero. E sobra só esse outro pedaço aqui. Então, vamos fazer mais uma página. A gente tem 1 sobre... 1 sobre BL, eu chamei de 1 sobre BL1, BL2. Vou ver se eu não estou fazendo besteira. Tá? Então, fica assim. BL1, L2. E agora vai ser menos 1, integral de menos 1 a 1, de mi quadrado menos 1 elevado a L1, L1 menos 1, mais 1, quer dizer, tá? E agora aqui eu vou ter o mi quadrado menos 1, L2, derivado L2 menos 1, tá? Dmi. Então, veja, eu posso agora repetir isso, porque quando eu repetir, agora eu vou ter uma outra integral desse cara aqui. Significa que agora eu vou ter só L2 menos duas vezes a derivada. Menos 2. Então, vai sobrar sempre dois termos dessa forma, e então o termo intermediário da integral por partes, ele vai para zero, tá?
Vai sobrar só o outro termo dessa forma. Então, se eu repetir isso aqui, se eu repetir esse procedimento L uma vez, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter agora menos 1 elevado a L1 dividido por BL1 L2, integral de menos 1 a 1 de mi quadrado menos 1 elevado a L1. Só que agora eu fiz L1 uma vez, então aqui eu tenho duas vezes L1 derivadas. E aqui eu já não tenho mais nada. Aqui é simplesmente mi quadrado menos 1 elevado a L2 de mi. Certo? Só que olha o que acontece. Esse cara aqui é um polinômio de ordem quadrática. Quando eu elevar um polinômio de ordem quadrática a L1, esse cara vai ser um polinômio de ordem 2L1. Se eu derivo um polinômio de 2L1, de ordem 2L1, 2L1 vezes, o que vai acontecer é que todos os termos vão para zero, exceto o termo de maior potência. Né? Isso é outra coisa que a gente vai usar bastante. Eu tenho um polinômio complicado, ele tem todos os termos lá, tem todas as potências lá dentro dele. Mas eu tenho que a potência maior dele é A. Se eu derivo ele A vezes, só o termo de potência A me interessa, porque todos os outros vão ser derivados iguais a zero, porque todos eles vão ter uma potência menor, uma hora a derivada vai ser derivada de uma constante, vai ser zero. Então não interessa, tá? Então, no que diz respeito o cálculo desse termo aqui, a gente só precisa do termo que é mi elevado a 2L1. Mas aí eu tenho mi elevado a 2L1 derivado duas L1 vezes. Né? Isso vai dar 2L1 vezes 2L1 menos 1 vezes 2L1 menos 2 e assim por diante. Certo? Ou seja, isso aqui tudo vai me dar 2L1 fatorial. Então, esse termo aqui é uma constante, tá, pessoal? Se eu pego um polinômio de ordem A e derivo A vezes, o que eu tenho é uma constante. Então, eu tenho agora menos... Eu vou escrever aqui para ganhar espaço. Então, isso aqui vai ser menos 1 elevado a L1, tá? Aqui a gente vai ter 2L1 fatorial. A gente tem o nosso termo de normalização, que é o BL1 L2, tá? E agora... a nossa constante saiu, sobra só essa integral aqui. Desculpa, pessoal, eu errei uma coisa aqui, tá? Quando eu tirei as derivadas aqui, eu tirei L1 derivadas, tá? Eu tirei L1 derivadas daqui. Então aqui sobra, é que eu estava me adiantando um pouco, aqui sobra L2 menos L1, tá? Ok. Então aqui vai ficar menos 1 a 1. Eu estava me adiantando um pouco. Mi ao quadrado menos 1 elevado a L2. Isso aqui tudo derivado L2 menos L1 vezes dmi. Tá? Agora, olha o que acontece com essa integral. Eu falei para vocês que eu estou exigindo o L2 maior ou igual a L1. Agora a gente pode separar os dois casos, que ele é maior, que ele é estritamente maior, ou que ele é igual. Quando ele for maior, significa que aqui eu estou calculando a integral de uma derivada. Né? Digamos que o L2 seja igual a 5 mais L1. Então, a subtração aqui vai ser 5, então esse cara vai estar derivado 5 vezes. Tá? Só que a derivada desse cara aqui, 5 vezes, vai sempre sobrar um termo aqui, por causa do L2, tá? E quando eu calcular esse cara nos extremos, isso vai dar zero. Certo? Então, quando o meu L2 é maior do que o L1, tá? Veja, o meu L2 maior que L1, vai sobrar um termo de derivada aqui. A minha integral é a integral da derivada, que vai ser simplesmente soma 1 aqui. Né? Nesse caso, a gente vai sobrar pelo menos um termo de mi quadrado menos 1, que quando eu calculo nos extremos dá zero. Certo? Então, essa integral é zero quando L2 é diferente de L1. Agora, quando L2 for igual a L1, aí eu não tenho mais derivada nenhuma aqui. Ele vai ser derivado zero vezes. Aí eu tenho que calcular a integral de mi quadrado menos 1 elevado a L. Certo? Então, a gente sabe que essa expressão ela vai ser zero quando L2 for maior que L1, tá? E quando L2 for igual a L1, aí vai ser menos 1 elevado a L1, 2L1 fatorial, dividido por BL1, L1,
tá? Integral de menos 1 a 1 de mi quadrado menos 1 elevado a L1 de mi. Tá? Então vocês veem que, olha, isso aqui tudo está dizendo para a gente que eu posso reescrever isso aqui de uma forma mais compacta ainda, que é, eu tenho essa normalização, veja que esse termo aqui todo é uma constante, tá? Eu tenho simplesmente uma constante, que vai ser menos 1 elevado a L, 1, 2L1 fatorial, dividido por B, L1, L1, integral de menos 1 a 1 de mi quadrado menos 1 elevado a L1, dmi, tá? Isso tudo vezes um delta de Kronecker de L1, L2, tá? Então, veja, aquilo que a gente tinha deduzido de forma abstrata e geral sobre o problema de Sturm-Liouville, que as autofunções são ortogonais, a gente já rededuziu aqui. Agora, a gente só precisa encontrar quem é o valor dessa integral aqui para a gente poder calcular o fator de normalização do produto interno, tá? Então, vamos lá. Se não fiz nada, nenhuma bobagem, ok? Falta fazer essa integral. E essa integral está aqui. Então, vamos lá. Tá? Por simplicidade, eu vou chamar L1 de L, tá? Para não ficar escrevendo esse 1zinho desnecessariamente. Então, a gente quer calcular essa integral aqui. Menos 1 a 1 de mi quadrado menos 1 elevado a L dmi. Tá? Bom, o que a gente faz? Vamos fazer uma integral por partes. Então, eu vou integrar o 1 e derivar esse termo, tá? Então, quando eu fizer isso, eu vou ter que a integral de 1 é o próprio mi. Então, isso aqui vai ser mi quadrado menos 1 elevado a L vezes mi calculado em menos 1 a 1, tá? Menos a integral da derivada desse cara aqui. Só ver como é que eu fiz aqui para simplificar. Ok? Que vai ser L, que multiplica mi quadrado menos 1 elevado a L menos 1, vezes 2, menos 2mi, tá? Vezes o mi. Vezes o mi, dmi. Menos 1 a 1. Bom, esse termo aqui ele é zero, né? Porque tanto em 1 e menos 1, esse termo é zero, então esse cara aqui eu não preciso me preocupar com ele. O que sobra para mim é menos. Agora vamos lá. Ó, eu tenho menos 2L, os meus fatores constantes é menos 2L, tá? Eu tenho esse menos aqui, ele vai ficar... Desculpa, pessoal, aqui não tem menos não, aqui é mais, tá? Que eu estou derivando, a derivada interna agora é derivada de mi quadrado menos 1, então é mais 2mi, então esse menos fica aqui. Tá, então eu tenho o fator de 2, o fator de L, tá? Então eu vou botar do lado de fora, 2L, tá? Agora minha integral vai ser de menos 1 a 1. Agora veja bem, eu tenho mi quadrado menos 1 elevado a L menos 1, e aqui eu tenho mi quadrado, tá? Eu vou pegar esse mi quadrado, vou subtrair 1 e somar 1. Tá? Dmi. Na hora que eu fizer isso, olha o que aconteceu. Esse termo aqui, ele se combina com esse, tá? E dá a mesma expressão que eu tinha no lado esquerdo. Certo? Então, eu posso pegar esse termo, esse pedaço aqui, ele vai ser a mesma expressão aqui, só que com um fator de menos 2L. Quando eu jogar para lá, vai ficar mais 2L. Então, eu vou ter... eu posso escrever esse cara aqui como sendo 1 mais 2L, a integral de menos 1 a 1, de mi quadrado menos 1 elevado a L, dmi, vai ser igual a menos, né, o menos o termo que sobrou aqui, que é esse cara aqui, tá? Então vai ser menos integral de menos 1 a 1, mi ao quadrado menos 1, elevado a L menos 1, dmi. Então, olha que interessante, essa integral aqui, com mi ao quadrado menos 1 elevado a L, está relacionado de uma forma razoavelmente simples. Falta o fator de L aqui, tá? Ó, pessoal, esse fator aqui, falta o fator de 2L aqui, tá?
que é esse 1 com esse 2L aqui. Então, ó, essa integral com μ menos 1 elevado a L está relacionado com a mesma integral, só que com o L menos 1. Certo? Então, eu vou chamar essa integral aqui de alfa L. Tá? Então, a gente sabe que alfa L vai ser igual a menos 2L sobre 2L mais 1 vezes alfa L menos 1. Certo? Bom, quando o nosso L for igual a... quando esse meu índice aqui for igual a zero, significa que eu tenho o expoente zero, essa integral é trivial, vai ser integral de uma constante, vai ser 2, porque eu estou integrando de menos 1 a 1. Tá? Então, é fácil a gente encontrar quem é alfa L. Alfa L, aí eu substituo aqui, vai ficar menos 2L, depois menos 2L menos 1, e assim por diante. Tá? Então, veja, isso aqui vai ser menos 1 elevado a L, tá? Agora, eu vou ter... deixa eu só ver se eu estou fazendo bobagem. Né? O termo o próximo termo, ou seja, alfa L menos 1, ele vai ser, usando essa mesma expressão, vai ser assim, menos 2 vezes L menos 1, dividido por 2 vezes L menos 1, mais 1, tá? Alfa L menos 2. Tá? Então você vai ver que vai ter uma coisa assim, menos 2L vezes menos 2L menos 1, tá? E assim por diante. Isso vai acontecer L vezes. Então eu tenho esse menos 1, eu posso, na verdade, até... eu vou botar separado, só porque é assim que a gente faz normalmente. Menos 1 elevado a L, eu vou ter o 2 elevado a L também, e vou ter um L fatorial, tá? Tá vendo? Eu vou ter o L vezes L menos 1, assim por diante. Embaixo, né, e no fim, eu vou ter o último termo, que é o alfa zero. Alfa zero é fácil de calcular, que é igual a 2. Tá? Essa integral aqui de uma constante de menos 1 a 1. Então, eu vou ter vezes 2. No denominador é um pouco mais complicado. Olha o que acontece. 2L menos 1 mais 1. Então, o primeiro termo que eu tinha era 2L mais 1. Depois eu tenho 2L menos 1. Né? Porque, ó, 2 vezes L vezes menos 1 vai dar menos 2 mais 1, menos 1. Então vai ser assim, 2L mais 1, 2L menos 1, 2L menos 3, 2L menos 5, tá? Então isso aqui é um duplo fatorial. Não sei se vocês já viram isso, mas quando você tem um fatorial, você vai subtraindo 1, e no duplo fatorial você vai subtraindo 2, tá? Então isso aqui vai ser 2L mais 1 duplo fatorial, certo? Então a gente está quase lá. Então agora a gente sabe quanto é que é a integral que a gente quer, que a gente precisava calcular para ter o termo de normalização, certo? Vamos lá agora voltar para o problema original. Então a gente tem que PL1 escalar PL2 vai ser igual a menos 1 elevado a L1, menos 1 elevado a L1, 2L1 fatorial, dividido pelo B, né? Lembra que o B ele vai ser 2 elevado a L1 mais L2, desculpa, L1 mais L1, né? Porque o L1 e o L2 só sobrevivem quando for igual, né? Por causa do delta de Kronecker. Então eu vou ter o L1 fatorial ao quadrado, aqui, né? Esse é o B, tá? Tá aqui na outra página, só para vocês acompanharem. Ó, esse meu fator aqui, ó, é o meu B L1, L2, tá? Quando o meu L1 for igual a L2, vai ser L1 quadrado, vai ser L1 fatorial ao quadrado, e L2 elevado a L1 mais L1, que é 2L1, mas eu vou escrever do outro jeito que é mais conveniente na hora de a gente cortar. Tá? E agora a gente tinha esse fator de 2L1 fatorial, mais a integral que a gente acabou de calcular. Então a integral que a gente acabou de calcular está aqui em cima, a gente tem aqui, ó, menos 1 elevado a L1, 2 elevado a L1, L1 fatorial, vezes 2,
dividido por 2L mais 1 duplo fatorial. Tudo isso vezes o delta de crônica de L1, L2. Certo? Vamos lá. Esse cara aqui corta com esse, tá? Esse 2 elevado a L aqui corta um dos L's aqui. Esse cara aqui corta um desses caras aqui, certo? E agora sobra esse termo, que é um fatorial de 2L1, sobra um duplo fatorial aqui, tá? E sobra um fatorial aqui e um 2 elevado a L. Certo? Bom, vamos ver o que acontece. Deixa eu escrever um quadradinho aqui. 2L1 fatorial, ele vai ser assim. 2L1 vezes 2L1 menos 1 vezes 2L1 menos 2 e assim por diante. Tá? Veja, eu posso separar a parte par, 2L1, 2L1 menos 2 e pulando esse cara aqui, tá? Então, esse cara, se eu separar essa parte aqui, eu vou ter sempre assim, 2L1 menos 2, 2L1 menos 4, né? 2L1 menos 8 e assim por diante. Menos 6, menos 8 e assim por diante, tá? Então, isso aqui vai ser simplesmente 2 elevado a L, 1, L1 fatorial. E esse termo aqui vai ser 2L1 menos 1, 2L1 menos 3. Então, esse cara vai ser 2L1 menos 1 duplo fatorial. Tá? Então, vamos escrever só os termos que estão faltando aqui. Tá? Então, esse de cima, a gente escreveu, ele vai ficar 2 elevado a L1, L1 fatorial, 2L menos 1 duplo fatorial, tá? Esses termos todos, os outros se cortaram, tem um fator de 2 aqui, e no denominador sobrou 2 elevado a L1, que é esse cara que sobrou daqui, sobrou um L1 fatorial, que a gente já vai embora esses caras aqui, tá? E agora sobra 2L1 mais 1 duplo fatorial, delta L1, L2. Mas veja, eu vou apagar aqui o que já foi compensado, tá? E aqui vai ficar assim. 2L1 menos 1 duplo fatorial. Só que esse cara aqui é o duplo fatorial, então eu posso escrever ele como sendo 2L mais 1 vezes 2L menos 1 duplo fatorial. Tá? Então, vai cortar esse duplo fatorial com esse termo que eu acabei de falar e sobra só 2L mais 1. E agora a gente tem finalmente o resultado que nós queríamos. Tá? 2 dividido por 2L1 mais 1 delta L1, L2, tá? Que nos dá a normalização dessas funções aqui, se nós quiséssemos, tá? A gente poderia simplesmente agora redefinir o P, incluindo uma raiz desse termo em cada um deles, e ter P's que sejam ortonormais, tá? Não é isso que a gente faz, pelo menos não diretamente para o P, a gente, quando nós chegarmos nos harmônicos esféricos, vocês vão ver que nos harmônicos esféricos, sim, a gente vai ortonormalizar, então os sistemas vão ser considerados lá, tá? Mas tradicionalmente é assim que os polinômios de Legendre são escritos, certo, pessoal? Ok, mais uma coisinha e a gente vai encerrar a base de polinômios especiais para os harmônicos esféricos, tá? Que é a gente mostrar que a mesma coisa que a gente fez aqui vale para os polinômios associados, ou seja, agora a gente quer saber se os polinômios associados de Legendre também são ortonormais. A gente sabe que eles têm que ser, pela teoria de Sturm-Liouville, né? Mas aqui a gente quer mostrar explicitamente porque a gente quer, além de tudo, encontrar a normalização deles, que vai ser importante para a definição dos harmônicos esféricos, certo? Então, ó, a gente tinha visto que nosso θ, que aparece lá atrás, ele vai ser uma coisa assim. Deixa eu pegar aqui. Tá? A gente tinha visto que o nosso θ, ele vai ser 1 menos μ quadrado elevado a m sobre 2, e aqui a gente vai ter o PL derivado m vezes de μ. Tá? Agora a gente quer estudar essas funções. A gente vai definir aqui o que a gente chama de polinômios associados de Legendre. Tá?
aqui é LN, veja, aqui não é derivada, aqui é o índice mesmo, eu não estou botando parênteses, tá? Ele é definido com simplesmente um fatorzinho a mais aqui, que é uma normalização, tanto faz, tá? Alguns textos de outras áreas usam não usam essa normalização, e alguns usam, tá? Na prática, o que a gente vai usar é o seguinte, essa definição aqui, com esse menos 1 elevado a m, tá? Aí o resto a gente repete, m sobre 2, e aqui a derivada do PLN, do PL n vezes, tá? Esses são os polinômios associados. Alguns lugares escrevem PLN embaixo, sem esse cara aqui. Então ele vai ser simplesmente menos 1 elevado a m vezes o PLN, tá? Isso é importante, porque na hora de a gente definir os harmônicos esféricos, a gente vai usar esse cara aqui ou esse cara aqui, depende de como a gente vai lidar com esse fator aqui. Normalmente isso é uma questão de convenção, tá, pessoal? Não tem nada de física, nada especial aqui nesse menos 1 elevado a m. É uma questão de como as pessoas descrevem isso para que você possa depois utilizar isso, pegar de um livro-texto e entender o que está acontecendo, tá? Então tá. Agora a gente quer saber, então, quais são as condições, né? Será que esses PLs aqui também são normalizáveis? Ou seja, PL1M escalar PL2M. Qual é a normalização aqui? Será que esse cara também é um delta de Kronecker, né? Esse cara é proporcional a um delta de Kronecker aqui? A gente sabe que tem que ser, né? Porque a gente sabe que essas funções são regulares. A gente tem o problema de Sturm-Liouville que vale aqui para essa equação diferencial. Então, as nossas soluções têm que ser ortonormais ali no intervalo. Mas a gente quer saber o fator de normalização para a gente poder fechar aqui e depois encontrar os nossos harmônicos esféricos, tá? E é bom para treinar, fazer esse tipo de conta à mão também, certo? Então, agora a gente quer calcular essa integral aqui, tá? Vamos lá. Então, pessoal, só um detalhe importante. Por que eu não estou considerando o produto com m's diferentes, tá? Se vocês lembrarem, o m, ele vem da decomposição dos harmônicos esféricos, em que eu tenho a parte em φ, né, que vai depender, que vai dar justamente esse alto valor m, tem que ser o número inteiro, justamente porque você bota que essa função tem que ser periódica de período 2π, né? Então, o que acontece é que, como a gente viu na aula lá de série de Fourier, aquelas funções são ortonormais. Então, quando nós calcularmos o produto interno que considera tanto a função φ maiúsculo, θ maiúsculo, a função de φ maiúsculo vai sobreviver somente quando M1 e M2 forem iguais. Tá? Isso pode ficar um pouco abstrato para vocês, mas a gente vai ver isso na prática nos harmônicos esféricos. Então, o que resta saber, já que M1 tem que ser igual a M2, por causa dessa primeira condição de ortonormalidade da série de Fourier, o que resta saber, então, é se o que vai ser o θ maiúsculo, que não vão ser nada mais do que os próprios polinômios associados de Legendre, também são ortonormais quando M1 for igual a M2. Então, basta a gente ver essa parte agora aqui da expressão, tá? Como a gente viu, eles têm que ser, mas a gente vai fazer o cálculo de novo. Bom, P1, PL1M, escalar PL2M. Tá? Isso aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a L1 mais L2, L1 fatorial, L2 fatorial, que é o nosso B, tá? Como vai ser conveniente para a gente, eu vou escrever chamar isso aqui de B também, mais para frente. Menos 1 a 1. Agora a gente vai ter o quê? Veja, a gente tem agora esse fator aqui, que vem tanto do PL1 quanto do PL2, tá? Mas o M é igual. Então esses caras se completam, vai ficar 1 menos μ ao quadrado elevado a n, tá? Agora eu vou ter o primeiro fator, que vai ser μ quadrado menos 1 elevado a L1. Agora a derivada é L1 mais m, tá? Porque, veja, eu quero a derivada desse cara aqui, a derivada emésima do polinômio de Legendre. E o polinômio de Legendre tem a fórmula de Rodrigues, que é justamente a derivada L vezes, tá? Então eu só preciso derivar mais m. Então aqui a derivada vai ser L1 mais m. Agora, a derivada do outro vai ser μ quadrado menos 1,
L2, agora é a mesma coisa, derivado 2 mais M, tá? Dmi. Novamente, a gente vai escolher L2 sendo maior ou igual a L1, tá? Só por simplicidade. Quer dizer, por simplicidade. Isso é geral, tá? Ok. Bom, veja, a gente vai usar novamente o truque de que, se nós calcularmos integrações por partes e sobreviver no termo da integral por partes, né, que você avalia nos extremos, termos desse tipo aqui, então você tem que esse termo vai ser zero, certo? Então, se eu tirar uma derivada m daqui, ou seja, se eu integrar esse termo uma vez, tá? Eu derivo esse termo aqui uma vez. Mas se eu derivar esse termo uma vez, vai sempre sobrar, a não ser que m seja igual a 1, mas é claro que isso vai ser o termo que a gente está interessado, né? Então, supondo que m é maior que 1, inicialmente, a gente vai sobrar um termo aqui vai sobrar um termo de 1 menos mi quadrado. Quando a gente calcular no extremo, dá zero. Certo? Então, se o nosso m for igual a 5 aqui, eu posso tirar ele 5 vezes para cá. Tá? E quando eu tirar ele a quinta vez, a quinta derivada desse termo todo aqui, porque agora eu estou fazendo por partes todo esse pedaço aqui, né? Eu estou integrando esse que eu patei a barra e derivando esse que eu acabei de botar um parênteses, tá? Quando eu derivar esse cara m vezes, então vai existir o caso em que eu derivei esse cara aqui m vezes, e aí esse cara aqui não é zero nos extremos. Aí eu tenho que tomar cuidado, então eu tenho que parar, tá? Bom, se eu faço essa integral por partes m vezes, eu vou ter 1 sobre BL1, L2. E veja, toda vez que eu fiz integral por partes, a única coisa que muda é que a derivada vai aparecer aqui, tá? E que eu mudo o sinal uma vez. Então isso aqui vai dar menos 1 elevado a m. Integral de menos 1 a 1. E agora, olha, todo aquele termo, 1 menos m, mi quadrado, m, mi quadrado menos 1 elevado a L1, derivado L1 mais m vezes, derivado m vezes. Agora vocês estão vendo por que eu estou usando essa notação, né? Se a gente fosse fazer isso com notação de ddx ou ddmi, ia ser um inferno. E agora eu tirei m derivadas daqui. Então vai ficar mi quadrado menos 1 elevado a L2, L2. Tá? Só ver se não fiz nenhuma bobagem. Ok. Então, olha, a gente não pode mais usar o fato de que a derivada daqui é menor do que o termo daqui e que vai sobrar um termo diferente de zero aqui. Vai sobrar um termo de 1 menos mi, que vai dar zero nos extremos, para a gente fazer isso aqui por partes. Mas, se nós fizermos mais uma integral desse cara aqui, o que vai acontecer? Esse termo aqui, ele tem L, ele vai ser mi ao quadrado menos 1 elevado a L2, e eu vou estar derivando só L2 menos uma vez, quando eu integrar esse pedaço aqui. Tá? Então, eu posso também, esse termo também vai ser zero agora por outra razão. Tá? Então, eu posso tirar daqui L1 integrais, então L1 derivadas. Tá? Eu vou passar L1 para cá. Menos 1 elevado a m, BL1, L2, tá? Só que agora eu estou tirando L2 derivadas daqui. Então eu vou ter um fator de menos 1 elevado a L2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpa, eu estou tirando L1 derivadas daqui. Então é menos 1 elevado a L1. Integral de menos 1 a 1 de 1 menos mi quadrado elevado a m, mi quadrado menos 1 elevado a L1, derivado L1 mais m vezes, tá? Derivado L1 mais m vezes. E aqui vai sobrar mi quadrado menos 1 elevado a L, 2, derivado L2 menos L uma vez. Dmi. Maravilha. Agora vamos entender o que está acontecendo com esse termo aqui, tá? Esse termo, ele vai ser... vamos pegar
a ordem desse polinômio, tá? Então, esse pedaço aqui, o de maior ordem dele vai ser mi elevado a 2m. Esse termo aqui, ele tem que a maior, esse aqui, né, dentro desse parênteses elevado a L1, vai ser mi elevado a 2L1. Só que eu derivo L1 mais m vezes. Então eu tenho m, que é daqui, mais esse cara aqui, que é, desculpa, eu tenho 2m, tá, que é daqui, 2L1, que eu derivei L uma vez. Então, menos L1, menos m. Tá? Então, meu polinômio final, e aí vocês podem depois fazer isso com calma, para vocês verem, vocês vão ver que, inclusive, está tudo consistente aqui em relação a uma coisa ser maior que a outra, né? O m não pode ser maior que L, porque a gente sabe que se o m for maior que L, esse termo aqui é zero, certo? Porque a gente sabe que o polinômio de Legendre é um polinômio de ordem L, então se eu derivar ele mais do que L vezes, vai dar zero, tá? Então isso tudo aqui é consistente, e o que sobra para a gente aqui é L1 mais m. Então esse termo aqui dentro desse pedaço é um polinômio de ordem L1 mais m. E eu estou derivando esse cara L1 mais m vezes. Então, novamente, de toda a complicação que eu tenho dentro desse parênteses, a única coisa que vai sobreviver é o termo de mais alta potência. Tá? Então, agora a gente pode fazer explicitamente essa conta, porque isso vai ser uma constante, porque é um polinômio de ordem A, que eu derivei A vezes, tá? A gente pode calcular explicitamente essa constante. Né? Mas, para isso, a gente só precisa considerar a maior potência, certo, pessoal? Então, vamos lá. A maior potência aqui vai ser menos 1 elevado a m, pegando esse pedaço aqui primeiro, tá? Mi elevado a 2m. Tá? Deixa eu ver se essa é a maneira mais fácil. Não, deixa eu ver como é que eu fiz. Tá, eu fiz assim mesmo. Então eu tenho menos 1 elevado a m, né? E tenho mi elevado a 2m. Agora eu preciso calcular esse termo aqui. Só que esse termo aqui só me interessa o termo de maior potência que sobrevive. E o termo de maior potência que sobrevive é o termo que eu tenho mi elevado a 2L1 e que eu derivei L1 mais m vezes. Tá? Então, eu fiz aqui explicitamente, isso aqui fica assim. Eu tenho o termo de maior potência, inicialmente mi elevado a 2L1, então eu vou ter assim, quando eu derivar uma vez, 2L1. Quando derivar a segunda vez, 2L1 menos 1. Tá? E eu vou derivando aqui, 2L1 menos 2, e vou parar quando? Eu vou parar quando eu tiver derivado L mais uma vez. Tá? Então isso aqui vai até 2L1 menos L1 mais M mais 1, tá? É só vocês verem, se o L1 mais M fosse igual a 1, então só sobraria esse termo aqui, por isso que esse cara aqui tem esse mais 1, tá? Se fosse 2, então teria esse termo e esse termo aqui, certo? Então você vê que o 2 aqui ficaria só menos 1, que é esse termo aqui. E assim por diante, tá? Se vocês não entenderam o que eu falei, convençam-se, não é complicado. Então eu tenho esses termos todos aqui numéricos, dessa derivada aqui, e me sobra mi elevado a 2L1 menos L1 menos M. Tá? Isso aqui é simplesmente esse termo que está sobre esse traço, tá? Agora eu tenho que derivar esse cara aqui, L1 mais M vezes. Mas veja, aqui eu tinha 2L1 menos L1 menos M, então isso aqui vai ser L1 menos M, e aqui eu vou ter 2M. Tá? Então se eu juntar isso tudo, vai ficar L1 mais M. Tá? Então, agora eu vou fazer essas derivadas aqui. Tá? Bom, antes disso, vamos escrever de uma forma mais compacta.
Isso aqui vai ser menos 1 elevado a n, mi elevado a L1 mais n, tá? E esse cara aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser 2L1 fatorial, tá? Dividido por L1 mais m fatorial. Só ver se eu não estou fazendo bobagem. Deixa eu ver. Não, pera um pouquinho. O termo que eu dividi aqui está errado. Então veja, ó. Eu teria aqui 2L1, 2L1 menos 1, 2L1 menos 2, assim por diante, até esse pedaço aqui, tá? Daqui por diante, o que eu tenho? Eu tenho... eu teria que multiplicar esse cara aqui por 2, para eu completar o fatorial, né, eu tenho que pegar esse termo aqui e dividir por 2L1 menos L1 mais m fatorial. Certo? Veja, esse cara aqui, ele vai ser 2L menos 1, 2L menos 2, 2L1 menos 1, 2L1 menos 2, 2L1 menos 3, até 2L1 menos L1 mais M mais 1. Aí depois eu teria a continuação do meu fatorial, que seria 2L menos 1 menos L mais M, 2L1 menos L1 mais M menos 1 e assim por diante. Então eu divido esses termos extras que eu tive que multiplicar em cima, justamente para ter essa expressão aqui igual a essa aqui. Certo? Agora veja, esse aqui é o termo que eu sublinhei aqui antes, que precisa ser derivado L mais uma vez, tá? Quando eu derivar esse termo L mais uma vez, eu vou ter a derivada desse cara aqui, L mais uma vez. Isso aqui vai dar, no final para mim, menos 1 elevado a m. A derivada desse cara aqui, que é L mais 1, mi elevado a L mais 1 mais L1 mais m, tá? Se eu derivar esse cara aqui, L1 mais m vezes, eu vou ter L1 mais m fatorial, tá? Aí eu já tenho aqui o meu 2L1 fatorial, e no denominador, esse cara é 2L1 menos L1 menos m. Então isso aqui vai ser simplesmente L1 menos m fatorial. Tá? Deixa eu ver se eu não fiz nada de errado. É esse cara mesmo. E aí o que acontece? Esse cara aqui é a constante que aparece ali para mim. Certo? E ainda tem essa integral aqui. Mas aí, novamente, acontece a mesma coisa que aconteceu no caso do polinômio de Legendre. Quando L for maior que L2 for maior que L1, então sobra um termo desse cara aqui, com uma derivada total. Tá? Quando eu integrar esse cara aqui, vai sobrar um termo de mi quadrado menos 1, calcula nos extremos e dá zero. Então isso aqui vai dar zero quando L2 é maior que L1. Tá? Só vai sobreviver quando L2 for igual a L1, que é aquela mesma integral que a gente já tinha feito lá atrás. Certo? Então vamos repetir. Agora vamos escrever o resultado aqui da gente. Isso aqui vai ser menos 1 elevado a m, menos 1 elevado a L1, tá? Dividido por B, L1 por causa da delta de Kronecker, né? Só vai sobreviver quando L2 for igual a L1. Tá? O nosso fator que a gente acabou de encontrar, que vai ser menos 1 elevado a m, que já vai cortar com esse cara aqui, tá? Vai ser L1 mais m fatorial, 2L1 fatorial, dividido por L1 menos m fatorial, certo? E aquela integral ali que vai ser de menos 1 a 1, de mi quadrado menos 1 elevado a L1, lembrando que L2 tem que ser igual a L1, dmi delta de Kronecker L1, L2. Tá? Só que a gente já viu que esse cara, junto com esse aqui,
E junto com essa integral aqui, é justamente a normalização que apareceu lá nos polinômios de Legendre, certo? Então isso aqui, no fim, vai dar para a gente 2 sobre 2L1 mais 1, que é aquela normalização do polinômio de Legendre, que tem agora o fator extra, que é esse cara aqui, ó, que vai ser L1 mais N fatorial dividido por L1 menos N fatorial, delta de Kronecker L1, L2, tá? E era isso que faltava para a gente, para nós podermos fechar aqui os nossos harmônicos esféricos normalizados, tá? E que a gente vai depois poder aplicar em vários problemas para obter resultados nesse tipo de situação que você tem simetria esférica. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui fecha a parte de polinômios de Legendre e polinômios associados de Legendre, lembrando que são os polinômios mesmo, não são as funções. A gente caiu nos polinômios porque a gente exigiu regularidade nos extremos, tá? Se você tiver um caso, que eu vou discutir mais para frente, você tem a sua esfera cortada, em que os polos estão retirados, então você não tem mais o problema nos polos, e você ainda quer ter um problema de Sturm-Liouville, digamos que você esteja em vez de 0 a π, você está num certo ângulo epsilon até π menos epsilon, então você está retirando esses polos aqui, toda a questão de regularidade muda agora. Porque agora você não tem, o seu intervalo vai ser, digamos, de menos 1 mais epsilon até 1 menos epsilon, tá? Nesse intervalo, as funções, tanto o polinômio P quanto o polinômio Q, são regulares para qualquer valor do alto valor, né? E aí você tem que encontrar como que você vai impor as condições de contorno, depende do seu problema, para ver que classes de funções vocês têm de base, tá? O problema de Sturm-Liouville muda, tá? E como que você pode fazer, então, nesse caso específico, para encontrar as suas autofunções, para você poder decompor o seu problema nessas autofunções, tá? Então, isso é só para mostrar que existe uma relação muito íntima entre a geometria do seu problema, tá? A decomposição que você faz, os autovalores e as autofunções do problema de Sturm-Liouville associado, certo? Então, todas essas coisas estão conectadas, todas essas coisas são, na verdade, facetas diferentes do mesmo problema, tá? Então, na próxima lição, a gente vai ver os harmônicos esféricos, tá? E depois a gente vai ver algumas aplicações disso, né? A aplicação disso no método de separação de variáveis e assim por diante. Tá bom, pessoal? Por enquanto, é só isso.